Você quer sair do operacional, você já ouviu muito falar sobre isso por aí, mas será que você realmente sabe o que isso significa? Muita gente pensa que sair do operacional é simplesmente você parar de produzir render, quando na verdade o que você realmente precisa fazer é entender aonde você se encaixa em cada fase do seu estúdio. O dono de estúdio que cresce, que prospera, é aquele que entende aonde se encaixa o seu trabalho em cada fase do estúdio. Eu me chamo Robson Calaça, eu sou fundador do Fear Studio, do Business do Render, e aqui nesse canal eu compartilho com você conteúdo sobre negócios, especificamente para o mercado de arquivistas. Se você tem um estúdio nesse mercado, quer crescer, quer subir para o próximo nível, quer construir um negócio lucrativo e previsível nesse mercado, esse canal é para você. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre como sair do operacional. Bora pro vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é uma ilusão que existe em volta do sair da operação. Você ouve muita gente falando na internet que você tem que sair da operação, senão o negócio não cresce. Muita gente realmente fala sobre isso, mas isso não é tão simples assim quanto parece. Sair da operação, sair do operacional 100% é quase que uma tarefa utópica. A empresa depende que você esteja no operacional por muito tempo, especialmente num tipo de negócio de serviço criativo, como é o nosso caso. 99% dos estúdios, eles começam a partir de um artista que aí se tornou um freelancer, e esse freelancer, para escalar a capacidade produtiva, para crescer o negócio e montar um estúdio, ele começa a contratar pessoas. Mas enquanto você ainda é lá o artista ou freelancer, você é 100% da capacidade produtiva do estúdio. Conforme você começa a colocar pessoas, a sua capacidade produtiva começa a não depender apenas de você, começa a ter outras pessoas. Mas ainda você vai estar ali cuidando do processo produtivo, você vai estar cuidando da qualidade, você vai estar cuidando da visão artística, então você ainda vai estar na operação. Tá? Você vai estar na operação em diversas fases do estúdio, porém em cada fase você vai estar em um lugar diferente. Estar na operação no nosso tipo de negócio é uma coisa importante, porque é a operação, é a produção que dá a visão artística. A visão artística faz parte do diferencial do teu negócio, a qualidade que você entrega faz parte do diferencial do teu estúdio. Você simplesmente deixar de produzir exigiria várias outras coisas acontecendo para que o estúdio mantenha o mesmo padrão. Sair da operação, então, não é simplesmente você largar tudo. Sair da operação é você abrir um espaço para você começar a pensar em outras coisas, ou seja, você vai ter foco em outras atividades que não apenas executar o render, atividades importantes para que o estúdio cresça, para que o estúdio se desenvolva. Tá? Então, por que você precisa sair da operação? Né? Basicamente, você precisa sair da operação para mudar o foco. Ou seja, o estúdio, para ele crescer, ele não depende apenas de produzir bons renders, ele depende de estratégias comerciais, ele depende de marketing, posicionamento, diferenciação, alguém que faça financeiro. Então, quando você sai da operação, ou seja, você sai um pouco da produção, isso permite que você, especialmente quando você está lá no começo, comece a mudar o foco e a pensar em outras coisas. Tá? Também tem o ponto aqui das fases do fundador, né? Do fundador do estúdio. No começo do estúdio, você é quem está lá executando. O estúdio é só você muitas vezes, né? Quem começa sozinho, o estúdio é só você. Eu comecei aqui, tinha meu sócio aqui no estúdio. Nós dois trabalhávamos, né? Eu estava aprendendo ainda, ele já produzia, mas nós dois estávamos na produção, não tinha uma diferença. Então, no começo é você quem executa tudo, é você quem faz tudo, você quem faz todo o trabalho, o estúdio é você. Então, no começo é normal. Conforme você vai colocando pessoas na tua produção, você vai ser quem gerencia quem está executando. E depois que você já passou a primeira fase, que é a fase em que você delega atividades, você entra na segunda fase aqui, onde você lidera gestores, ou seja, você já tem um time com várias pessoas, você já tem gerentes que gerenciam outras pessoas, você já tem, por exemplo, pode ser que você tenha um diretor de arte que conduz o direcionamento do teu estúdio, eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, então existem algumas fases que você vai passar. Se você está começando agora, se você ainda é um freelancer, se você está procurando a primeira pessoa para contratar, a primeira fase, a segunda fase que você vai entrar aqui é a fase de você delegar tarefas e você vai gerenciar para quem você delegou tarefas. Então, você vai continuar ainda na operação, só que você vai estar conseguindo um pouco mais de tempo para você focar em outras coisas. E por último aqui, né, você já está gerenciando todo, já gerencia líderes. Né? O sair totalmente da operação seria você deixar toda a parte
tática e a parte operacional do estúdio e focar simplesmente na estratégia. Você seria simplesmente o CEO do negócio. Ou até você poderia ser somente um investidor do negócio. Aí você estaria muito fora do estúdio. Mas isso é bem utópico, tá? Isso é bem utópico. Seguindo aqui, o próximo ponto, né, do porquê é você conseguir então assumir um papel estratégico, né? Quando você muda o foco e você consegue liberar tempo, porque você agora está saindo um pouco do operacional, você consegue dedicar seu tempo para outras áreas extremamente vitais do estúdio, como comercial, marketing, financeiro, que são áreas extremamente importantes para o crescimento do negócio. Porém, quando você está começando, você não tem braços, você não tem outras pessoas, você precisa sim cuidar dessas áreas, porque quando você está começando, e quem assistiu o vídeo em que eu falo da montagem do primeiro time, eu explico lá para você a importância de você contratar primeiro pessoas na sua produção, que são pessoas que aumentam a sua capacidade produtiva, liberam tempo para você e fazem com que você consiga ter um retorno mais rápido das pessoas que você está contratando. Então, por isso, no começo, você vai assumir os papéis estratégicos que são vitais para o negócio, como marketing, comercial e financeiro. Seguindo aqui, então, a nossa estrutura do nosso vídeo de hoje, está fazendo sentido para você, você já deixa seu like. Vamos aqui, então, para algumas coisas que travam os donos de estúdio, os criativos, justamente nesse momento de você sair da operação. O primeiro ponto aqui, que impacta e muita gente não consegue sair da operação simplesmente por ego. Tá? O que é o ego do artista? O ego do artista é simplesmente aqueles artistas que acreditam que ninguém é tão bom quanto eu, nunca ninguém vai fazer tão bom quanto eu, e isso faz com que trave você na operação. O problema é que se você fica 100% preso na operação o tempo todo, na maioria das vezes você vai ser o gargalo do seu estúdio. Você vai travar o crescimento do seu estúdio. Se a sua capacidade produtiva não pode ser escalada, você trava o seu estúdio. Então, o ego do artista muitas vezes é algo que impede o estúdio de crescer. Você precisa confiar em pessoas, confiar que outras pessoas podem fazer tão bem quanto você, para que você consiga sair do operacional. Você vai ter que confiar que outros artistas podem fazer tão bem quanto você e até melhor. Se você fizer uma boa contratação, você vai encontrar artistas que podem fazer um trabalho melhor do que você. Então, o ego do artista é uma coisa que trava quando a gente fala em sair do operacional. Outra coisa que trava ao sair do operacional é simplesmente o medo de delegar. Tem gente que tem medo de passar as tarefas para as outras pessoas passarem, não porque acha que ninguém vai conseguir fazer tão bem quanto ele, mas simplesmente por medo. Medo de a pessoa não concluir, medo de a pessoa não atingir a qualidade esperada. E isso também é algo que pode travar aqui você sair do operacional. Então, você precisa confiar que as pessoas conseguem entregar coisas tão boas quanto você, tá? E outra coisa que conecta aqui justamente com esse medo de delegar é pessoas que simplesmente querem delargar as atividades. Delegar atividades para outras pessoas não é você largar na mão da pessoa e simplesmente esperar que ela entregue o que você está planejando. Quando você delega uma atividade para um artista, para uma pessoa que faz parte do teu time, faz parte do teu trabalho. Deixar claro o que você espera e faz parte do teu trabalho gerir o que aquela pessoa está fazendo. Perguntar como que está o andamento, perguntar o que está acontecendo. Tá? Quem já tem artistas aí no time vai saber que em alguns momentos a tua equipe tem uma coisa que a gente chama internamente no Fear Studio, que é sofrer em silêncio. A pessoa está lá fazendo atividade, está tendo uma dificuldade e ela não conta para você, a não ser que você pergunte. Tá? Então você tem que estar próximo, gerindo o que a pessoa está fazendo, acompanhando, estando próximo, não simplesmente largar uma missão e esperar que ela chegue no resultado esperado. Isso faz com que você também não consiga soltar o operacional. Então essas coisas aqui são coisas que travam geralmente os criativos na hora de delegar tarefas, que é a primeira fase, para começar então a sair do operacional. Você vai ter que ser capaz de confiar nas pessoas e deixar com que elas executem tarefas fazendo apenas o acompanhamento. Tá? Está fazendo sentido para você? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E o próximo ponto aqui que eu quero trazer são algumas verdades, tá? Que é exatamente que você precisa saber quando você começa a pensar aqui em sair do operacional, em delegar atividades. A primeira coisa é que ninguém vai ser você. Por melhor que seja o artista, e pode ser que ele seja melhor do que você, pode ser que ele seja muito melhor do que você, mas ele nunca vai ser você. Ou seja, você não pode criar uma expectativa ilusória de que alguém vai tomar as mesmas decisões que você tomaria, de que alguém vai pensar exatamente como você pensaria, porque isso não vai acontecer. Então, ninguém nunca vai pensar exatamente como você. Você vai ter que colocar pessoas no teu time e por melhores que elas sejam, elas nunca vão ser você.
nunca vão ser você. E você precisa saber trabalhar com isso, contratar as pessoas e trabalhar com elas na capacidade delas. E você pode contratar pessoas melhores do que você. A sua ideia nem sempre é a melhor. Então, é um trabalho também de você lidar com o seu próprio ego. Para o artista, às vezes, isso daqui é um grande desafio. Outra verdade importante de você entender é que ninguém vai vestir a camisa da empresa assim como você. Você é o dono do negócio e você está disposto a dar literalmente o sangue pelo negócio. Você está disposto a virar à noite, a fazer o que precisa para fazer as entregas, mas não adianta você esperar que todo mundo vai vestir a camisa. A pessoa está ali para trabalhar com você e, obviamente, ela não vai entregar o suor, o sangue, assim como você pelo negócio. Tá? Não adianta você criar expectativas exageradas sobre as pessoas. E outro ponto é você sempre deixar claro quais são as suas expectativas. Muita gente tem dificuldade em delegar a tarefa aqui para as pessoas, em deixar o operacional ali com outras pessoas trabalhando, porque simplesmente criam expectativas mentais do que eles esperam e aí, sem se comunicar com a pessoa, e esperam que a pessoa alcance o objetivo. É aquela questão do delargar. Se você só soltar na mão da pessoa, ficar na sua cabeça o que você está esperando, porque você está esperando, sem comunicar quais são exatamente as suas expectativas, a chance de dar certo é quase nula. São coisas importantes que você precisa saber quando você pensa em sair da operação, em colocar pessoas para trabalhar junto com você, porque senão você vai criar expectativas incorretas sobre o que é ter um time e você vai ficar extremamente frustrado. Você esperar algo de alguém sem se comunicar com a pessoa é extremamente frustrante. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho importante você levar para o seu time. O seu time tem que ter a cultura de, sempre que vê algo errado ou está insatisfeito com algum ponto do estúdio, algum ponto que você está propondo, que eles tragam até você essa informação. Tem que ter essa transparência, essa comunicação, porque você também não vai atender às expectativas das pessoas que você contratou se eles não se comunicarem com você. Então é importante que você também traga essa cultura de alinhamento de expectativas para o seu time, para que o seu time saiba o que você espera deles e também para que o seu time também traga para você, não fique achando que você vai simplesmente perceber tudo o que está acontecendo no estúdio. Muitas vezes não é possível perceber tudo o que está acontecendo no estúdio, mesmo você estando ali no dia a dia. Então, esse retorno das pessoas do teu time é uma coisa extremamente importante também. Então, vamos aqui para o nosso próximo ponto, crescimento saudável, né? O que é um crescimento saudável? Deixa eu te contar uma história aqui do estúdio no começo, quando o estúdio começou, né? Eu já contei aí até num outro vídeo que o meu papel dentro do estúdio ele foi mudando ao longo do tempo, né? Eu ainda continuo um pouco na operação e eu não estou com pretensões de sair porque eu sei como que as coisas funcionam, eu já estou há mais de 15 anos nesse mercado. Tá? E quando eu contratei os primeiros artistas do estúdio, eu estava lá na operação, né? Eu sempre estava na operação, eu produzia, mas eu sempre cuidei um pouco mais da parte comercial administrativa. Mas nossos primeiros funcionários, que foram artistas, as 10 primeiras pessoas que a gente contratou foram artistas, foram me dando espaço para que eu mudasse meu foco e continuasse então, e focasse em outras áreas, como comercial, como marketing, como administrativo. Conforme eu colocava pessoas no time, eu conseguia deixar um pouco de ser artista e focar mais em outras áreas. Mas por um tempo eu ainda fui o artista e já tinha artistas contratados. Depois eu fui o gerente que coordenava artistas, mas ainda estava ali na operação muito próximo. Depois eu fui a direção de arte, eu estava sempre perto ali dos artistas, direcionando o caminho onde a gente tinha que chegar, enquanto eu cuidava de comercial, de marketing e administrativo. Depois eu ainda fiquei cuidando muito do atendimento ao cliente, isso é um pouco das coisas que eu faço hoje ainda, dependendo do cliente que tem um relacionamento muito bom aqui comigo, ou é um cliente muito importante, eu ainda estou muito próximo do cliente, do que o time está fazendo. Hoje eu não fico em todos os clientes, tem mais pessoas aqui que me ajudam, tem vários gerentes, tem direção de arte, então hoje eu fico mais aqui no atendimento, tem mais coisas que acontecem, mas isso foi um processo gradativo, eu fui soltando as áreas um pouco mais da operação criativa aos poucos. Tem um ponto importante também, o meu sócio, ele gerencia toda a produção, eu não preciso ficar lá na produção. Então, quando você tem um sócio, também tem essa situação, onde que você se coloca. Mas eu estou te contando isso por quê? Para você entender que é um processo gradativo. Eu fui deixando de produzir algumas coisas e isso foi permitindo que eu focasse mais em outras áreas, enquanto outras pessoas ali executavam imagens. Mas isso também tem a ver com o meu contexto.
a minha característica, né? Eu tenho um sócio que cuida da parte de produção, eu tinha aptidão para focar mais na parte comercial, administrativa e de negócios. Então isso também é importante, você entender o seu contexto. A maioria dos artistas é a visão criativa do estúdio. Talvez você vai passar pelo caminho que eu passei sendo o diretor criativo do teu estúdio também. E isso é importante. É importante você entender a questão do contexto. Tá? Ainda nesse âmbito, quero trazer para você um outro ponto que aconteceu aqui no estúdio. Quando a gente começou a crescer e quando a gente chegou lá no ponto de passar ali mais ou menos de 10 artistas dentro do time, e a gente também simultaneamente começou a atender clientes maiores e isso gerou um grande caos interno. Quando o time é pequeno, e é exatamente isso que eu vou falar para você agora, quando o meu time era pequeno, em uma operação pequena, você não precisa ter processos muito elaborados, porque a comunicação é muito próxima entre todo mundo que está envolvido e isso faz com que as coisas fluam e aconteçam muito bem. Então, em uma operação pequena, né, eu digo assim, até 10 pessoas no máximo, você consegue com uma boa comunicação e processos simples. Né? Processos simples seria padronizar organização, nomes de arquivos, né? Ter uma biblioteca minimamente organizada. Você consegue produzir muito bem. E acontecia isso aqui dentro do estúdio. Né? A gente tinha uma operação pequena e com comunicação a gente conseguia fazer muito bem o trabalho. Porém, conforme o estúdio foi crescendo, a gente virou uma operação maior, atendendo clientes maiores, virou um caos, porque era uma grande quantidade de coisas para serem feitas por muitas pessoas diferentes que não estavam nem organizadas e nem tinham um processo extremamente claro para um monte de coisas, como conduzir com revisão, como falar com o cliente, quem falava com o cliente, quem não falava. Então isso fez a gente entrar numa zona de caos, né? O que eu chamo, né, que a gente chegou no limite do amadorismo. Então, nesse momento, foi o momento em que a gente começou a rever muitas coisas para estruturar melhor o processo e o processo está constantemente sendo revisto. Né? O processo do teu estúdio é algo de melhoria contínua que vai deixando cada vez mais eficiente e organizado o teu estúdio, a sua produção. Quando você começa a ter um time maior, uma equipe maior com mais pessoas envolvidas, você precisa começar a ter processos organizados, né? Começa a passar de 10 pessoas, de 10 artistas do teu time, você começa a pensar, você precisa começar a pensar aqui em hierarquia do time. O que é isso, né? Então, artistas, quem são artistas mais sêniores, artistas mais plenos, artistas mais júniores, estagiários. Pode ser necessário aqui, com equipes maiores, né, que você tenha gerentes, né, que ajudam a organizar essas equipes de artistas. Quando você tem várias pessoas no seu time, mais de 10 pessoas, você está lidando com vários projetos simultaneamente. Vários projetos simultaneamente de grande porte geram um nível de complexidade grande para a operação. É por isso que você precisa de gerentes que ajudam a organizar a tua equipe de time criativo. Uma tarefa simples como passar uma revisão, se não tiver um filtro, se não tiver uma organização, isso pode virar um grande problema. Então, times maiores começam a ter necessidade de você ter uma hierarquia. Então, para você sair da operação, você vai estar subindo aqui na escada da tua operação, né? Você vai ter um momento aqui em que você é o gerente das pessoas, aí você é o gerente criativo, mas daqui a pouco você vai ter que ser o gerente que gerencia o gerente que gerencia a equipe. Então você sobe mais um nível na escala do negócio, porque chega um momento em que você, como gerente, já não é o suficiente para gerir a capacidade do estúdio. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber. Nesse ponto, que a gente começou a passar de 10 artistas e ter clientes maiores, que a gente entrou nesse grande caos, a gente começou a perceber que acontecem mais coisas do que eu dou conta de acompanhar. E hoje eu não consigo acompanhar tudo o que acontece aqui no estúdio. São muitas imagens, muitas coisas sendo feitas simultaneamente. E é isso que acontece quando você começa a crescer a operação. Você saiu lá, você era o artista, depois você vai ser o gerente que gerencia os artistas, depois você vai ser a direção de arte e daqui a pouco você vai ter que ser o gerente que gerencia o outro gerente que gerencia o artista. Você começa a subir na escala. Então, aí já entra a hierarquia. Comunicação é tão importante em todos os níveis. Seja numa operação pequena, numa operação média, grande, você sempre vai estar ali na ponta da comunicação. E quando a gente fala aqui de sair da operação, né? Veja, quando o teu time começa a crescer, você não tem como ser o artista, porque é mais importante que você seja o líder que gerencia o time do que você seja o artista. Porque se não tiver ninguém orquestrando a equipe, se não tiver ninguém orquestrando o que acontece no time, vira um caos, vira uma bagunça. Então, naturalmente, você vai ter que se tornar um líder, porque você vai ter que gerenciar a equipe.
ao longo do tempo. Delegar, como eu disse lá no começo, delegar não é simplesmente você largar a atividade na mão da pessoa. É você gerenciar, é você liderar o processo. E quando você tem várias pessoas, isso começa a ser cada vez mais importante, assim como ter processos. Tem muita gente que precisa, tem muita gente na operação, muitas pessoas, tem muitos arquivos, muitas coisas acontecendo simultaneamente. Se não tiver processos em muitas etapas, você vai gerar problema, confusão, por exemplo, coisas simples, que às vezes é um arquivo que tem que passar por mais de uma pessoa. Se não segue um padrão, vira confusão. Agora, quando a gente fala de jobs com 40, 50, 80, 100 imagens, isso vira um grande problema se você não tiver processos claros que precisam ser seguidos. Coisas que geralmente não acontecem em equipes enxutas, porque a comunicação é muito próxima. Em equipes enxutas, com poucas pessoas, se você criar processos muito engessados, o que vai acontecer? Você vai travar a tua produção. Uma coisa que poderia ser ágil, provavelmente equipes menores estão atendendo projetos menores, uma coisa que poderia ser ágil, você acabou engessando ela e fazendo o tempo dela ficar maior porque você criou processos muito engessados e muito grandes numa etapa que não deveria do estúdio. Quando a operação começa a ficar maior, aí sim, processos são inevitáveis, né? Para você poder controlar aqui o padrão de qualidade. Se o teu estúdio faz 5 imagens por dia, é uma coisa. Se o teu estúdio faz 50, é um outro nível de complexidade. Aí já entra a necessidade de ter mais pontos importantes aqui, tá? E conforme a equipe vai crescendo, chega um momento em que você, como dono do estúdio, como dono da operação, você vai estar lá executando, por exemplo, o papel de direção de arte administrativa e comercial e marketing, assim como era o meu caso, só que chega um momento em que é tanta imagem que está sendo feito pelo estúdio, é tanto material que está sendo feito pelo estúdio, que eu não consigo mais dividir o meu tempo, ou seja, eu não consigo nem ser bom na direção de arte, nem ser bom na outra parte. É aí o momento em que você vai ter um outro diretor de arte, que vai participar desse processo. Ou você começa a crescer a equipe, você pode pensar em ter outras pessoas aqui, em administrativo, em marketing, em comercial, para que você possa focar, então, talvez na direção de arte. Mas, ainda assim, você é a direção de arte e mais liderança geral de tudo que está acontecendo. Então, um diretor de arte contratado por você, ele tem o foco apenas de ser o diretor de arte. Você não, você está em várias coisas ao mesmo tempo. E liderar a equipe de produção ainda é estar na operação. Então, conforme o teu estúdio cresce, você vai assumir diferentes papéis e papéis importantes. Não tem uma linha perfeita que diga o caminho que você vai seguir, justamente porque existe uma questão de contexto. Isso daqui é extremamente importante você entender. Cada um vai ter um contexto. Pode ser que 99% dos estúdios começam por pessoas que são os próprios artistas, né? Como eu disse. Mas é uma questão de contexto. Pode ser que você não seja a pessoa ideal para ser a direção artística do seu estúdio. E isso não significa que você não pode ter um estúdio. Você pode construir um estúdio sem nem saber fazer 3D. Você pode ser só a pessoa que tem a visão de negócio e executa o negócio. Você começa desde o início sendo um CEO, mas aí você teria que ter capacidade financeira para já começar com um time de pessoas que executam para você. Mas no nosso modelo de negócio, a direção criativa é muito importante. É a linguagem visual do seu estúdio. É a forma como o seu estúdio expressa diferenciais, comunicação visual. Então, se você não tiver esse perfil, tá tudo certo. Você só precisa entender a importância de ter uma pessoa com um papel de direção criativa dentro do estúdio, um diretor dentro do estúdio, um diretor de arte dentro do estúdio. Se essa pessoa não for você, o que seria 1% dos estúdios aí teria uma pessoa que não seria essa própria pessoa. Se essa pessoa não for você, é importante que você saiba que precisa ter alguém para ter essa função, né? Dentro de um estúdio, precisa ter sempre, pelo menos, alguém sendo responsável por essas 3 áreas. Primeira área aqui, que é a produção. Produção envolve a parte de eficiência de produção, a sua capacidade produtiva de fato, mas também a direção criativa, ou seja, o padrão de qualidade, a linguagem que o estúdio trabalha. Pode ser que um diferencial do teu estúdio seja justamente a forma como você comunica visualmente. Você tem uma linguagem totalmente autoral. Isso aqui está dentro desse setor aqui da produção. Mas o estúdio também precisa ter alguém responsável por marketing e comercial. Isso é o tempo todo, desde que o estúdio começa até um estúdio gigante, vai ter que ter essas áreas bem definidas. E o financeiro, tem que ter alguém também responsável pelo administrativo e pelo financeiro. Então,
Se você começou o estúdio sozinho, você é tudo. Conforme o estúdio cresce, você vai começar primeiro colocando pessoas que te ajudam na produção, e isso vai liberando tempo para você pensar mais estrategicamente em marketing, e financeiro, e comercial e administrativo. Conforme o teu estúdio cresce, vai chegar um momento que você vai poder colocar pessoas no administrativo. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que cuida do administrativo, agora eu tenho uma pessoa que cuida do comercial, mas eu ainda estou envolvido em toda essa operação, gerenciando isso tudo, liderando isso tudo. Quando você tem, por exemplo, agora um sócio, né, como é o meu caso aqui também, você pode pensar, né, quem vai cuidar então de cada parte, quem vai ser os responsáveis por essas áreas do estúdio. O meu estúdio, quando começou, desde o começo, eu cuido da parte comercial e administrativa e também da parte de produção. O meu sócio, ele sempre foi mais da parte de produção e ele sempre gerenciou a produção. Ele é o gerente geral da produção. E desde sempre foi ele quem gerenciou freelancers, pessoas que trabalhavam com a gente, contratou artistas que foram trabalhar no estúdio. Ele sempre gerenciou essa parte, enquanto eu cuidava da outra parte. Eram papéis muito bem definidos dentro do estúdio. Mas é importante também que você tenha, então, clareza, quem lidera a criação, não só a produção. Quem tem o olhar criativo no estúdio. Isso é um ponto importante. Alguém que consegue entender a linguagem artística e visual que o estúdio está implementando, que o estúdio está colocando no mercado. E alguém que pensa como negócio, alguém que pensa como empreendedor. Essas duas peças aqui sutis são importantes. O resultado de um negócio de arquivis envolve alguém que consegue ter uma visão empreendedora e uma visão artística e juntar essas duas coisas para fazer um negócio. Esse negócio depende dessas duas coisas. Assim como qualquer negócio criativo. Um escritório de arquitetura é a mesma coisa. Precisa ter uma visão empreendedora e precisa ter uma visão artística de arquitetura. Precisa ter uma visão visual, técnica, uma visão estratégica de negócios. Tá? Então, são dois pontos extremamente importantes que o estúdio precisa ter. Eu estou trazendo isso para você entender a importância do contexto. Tá? O seu contexto também vai definir de como você vai deixar a operação. Deixar a operação não é da maneira que você ouve muita gente falar por aí. Você precisa estar na operação porque você é uma peça vital para que ela aconteça. Né? Você está orquestrando um negócio, você está orquestrando uma equipe. Esse é o objetivo. Está fazendo sentido para você? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. Vamos aqui para o nosso próximo ponto, a escalada do fundador. Então você começa lá produzindo, você é tudo, você é o estúdio. Depois você começa a gerenciar outras pessoas que estão produzindo junto com você. E aí você então passa a orquestrar um time que executa tarefas. Isso seria o teu terceiro nível, né? Mas você vai sempre estar envolvido com a operação. Por maior que seja o teu cargo, você sempre vai estar envolvido com a operação, porque no final o que nós entregamos faz parte ali da operação. Então você vai estar envolvido, mesmo que você já seja o CEO do negócio, que você já esteja num nível máximo de liderança, você sempre vai estar envolvido com a direção criativa, com a visão artística do negócio, porque isso aqui faz parte da essência do negócio. Então você, como visão estratégica, vai estar sempre também pensando na visão artística do negócio. Você também vai estar sempre pensando na direção estratégica, né? Que é olhar o negócio como negócio. Você vai conectar esses dois mundos, artístico e de negócios, e você vai estar coordenando a parte tática, que é, de fato, fazendo as coisas, a máquina entrar em funcionamento, o estúdio rodar, o estúdio ter vendas acontecendo, ter entregas sendo feitas, ter clientes pagando, ter lucro acontecendo. Então, sair da operação é mais sobre evoluir o seu papel do que simplesmente abandonar a produção e ficar fazendo outra coisa. Tá? Você vai precisar saber delegar, você vai precisar saber criar processos, manter um padrão de qualidade, criar um time que funcione, orquestrar um time que funcione. Isso faz parte do processo de crescimento do seu estúdio. E se você quer levar o teu estúdio para o próximo nível, assumir o controle da tua operação, tornar ela mais lucrativa e previsível, eu posso ajudar você nos programas do Business do Render. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer. E se você quer saber mais sobre contratação de time, montar o teu primeiro time, eu vou deixar o link aqui do vídeo da aula em que eu falo sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, é nóis!